Olá pessoal, o Código de Processo Penal é regra e como regra é garantia e por sua vez garantia ao acusado, ao imputado, ao investigado. É necessário então que o Estado observe essas regras para não trazer a nulidade aos atos, aos procedimentos em relação à persecução penal. Meu nome é Marcelo Madeira, eu sou advogado criminalista e esse é o Esclarecidamente. Há muito tempo que o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece uma regra em relação ao reconhecimento de pessoas. Contudo, o Estado ele não obedece a essas regras e há muito tempo vem trazendo diversas ilegalidades, comprometendo diversas pessoas, muitas vezes inocentes. É claro que nós sabemos que a regra, conforme dito, é uma garantia, não pode, portanto, conforme o STJ tem definido, ser relativizada. Um reconhecimento de pessoas sem observância dos procedimentos do artigo 226 é um ato nulo. Inclusive, mesmo quando reconhecidos ou respeitados os procedimentos do artigo 226 do Código de Processo Penal, é necessário ainda que tenham outras provas independentes em relação à autoria. Ou seja, o simples reconhecimento da pessoa, ainda que com base nos procedimentos do artigo 226, não são suficientes para determinar a autoria do delito. Inclusive, o reconhecimento feito sem a observância da regra do processo penal do artigo 226 não serve sequer para fundamentar os indícios de autoria para uma prisão preventiva, para o recebimento de uma denúncia ou até mesmo de uma pronúncia em relação aos crimes do tribunal do júri. E é importante salientar que a pessoa, para ser submetida a um procedimento de reconhecimento pessoal, o Estado deve demonstrar que há sim indícios de autoria de determinado delito. Ou seja, a pessoa não pode ser submetida a um reconhecimento pessoal sem que haja qualquer motivo em relação a isto. Infelizmente, o reconhecimento fotográfico por meio de álbuns de fotografias nas delegacias de polícia ainda é muito utilizado. Além de não trazer as regras relacionadas ao artigo 226 do Código de Processo Penal, eles trazem fotos antigas, fotos de pessoas que nunca cometeram nenhum tipo de crime, ou seja, não há nenhum tipo de parâmetro para este álbum de fotografias. É altamente e flagrantemente ilegal o reconhecimento feito por meio destes álbuns. E ainda há aquela situação em que os policiais, ao serem relatados pela vítima em relação ao crime que ela sofreu, indicarem determinado suspeito. Quando, por exemplo, uma vítima diz que sofreu um crime em determinado local e os policiais dizendo que naquele local aquele tipo de crime é cometido normalmente por um determinado indivíduo e apresentam a foto deste indivíduo à vítima, se este indivíduo ainda tem uma certa semelhança com o verdadeiro autor do crime, não há dúvidas que a vítima acaba sendo incutida a indicar aquele cidadão como sendo o autor do seu delito. E aí temos mais uma vez uma aplicação do direito penal do autor. Um indivíduo, simplesmente porque ele já foi preso diversas vezes em determinada localidade, acaba sendo a ele atribuído todos os crimes daquela espécie que acontece naquela região. Que é a situação em que o indivíduo ele é perseguido, investigado e punido por aquilo que ele é. Quando o nosso direito penal ele estabelece o direito penal do fato, onde o indivíduo só pode ser investigado e punido por aquilo que ele fez. Nós temos então que o reconhecimento fotográfico na fase de delegacia é válido desde que seja feito com base no que prescreve o artigo 226 do Código Penal, mas deve ser feito posteriormente o reconhecimento pessoal e confirmado na fase judicial do contraditório sob pena de invalidade deste ato.